Vitor, é perfeito, assim, né? É claríssimo o seu raciocínio e, e dá para entender, né, essa questão que você coloca entre quem produz historicamente, né, que são as empresas de radiodifusão, e agora plataformas de streaming, como você falou, como Netflix, Amazon, etc. Mas tem um outro ponto no PL, e esse me parece um pouco mais complicado, se é que já não está suficientemente complicado. Tem um outro ponto no PL que me parece ainda mais complicado, porque olhar para essa relação entre atores, atrizes, intérpretes, né, que estão sujeitos a uma relação de trabalho, de emprego, prestação de serviço, para empresas muito bem definidas que criam conteúdo e que depois exploram o conteúdo economicamente, tudo isso é até antigo, a gente já está acostumado a entender. Mas pelo que eu entendo do PL, do 2370, haveria também uma remuneração por é, aplicativos de internet. E isso fica parecendo que. E é isso que eu queria saber de você, né? Fica parecendo que postagens no Instagram, ou no YouTube, ou em perfis de Facebook, né, gerariam também um direito à remuneração. E aí eu acho isso super complicado, pelo menos por três aspectos. Primeiro, como é que você sabe como você arrecada e como você distribui? Segundo aspecto é quem faz isso, porque, né, no PL não tinha nenhum critério. Quem faz isso? E o terceiro aspecto é como é que eu vou proteger limitações aos direitos autorais, direito de citação, direito de paródia, né, que são direitos que estão na Lei de Direitos Autorais desde 98, e você sabe tão bem quanto eu, são difíceis na prática. Né? O judiciário é meio hesitante, é super complicado saber com precisão o que é uma limitação e o que não é. Então, quando a gente fala de empresas de radiodifusão, está muito claro quem é, quem contratou, qual é a obra, quem foi contratado, qual foi o serviço prestado, quem é o dono, né, do direito autoral. Mas quando a gente vai para outros ambientes de internet, como, por exemplo, redes sociais, isso é muito mais fluido. Então, isso também está em questão? E como é que a gente resolve esses pontos? Essa pergunta é fantástica, porque a gente precisa trazer elementos, sobretudo da gestão coletiva, para a gente entender essa lógica. E eu acho que aqui se coloca de uma forma muito evidente que a gestão coletiva no setor audiovisual é a que mais releva para essa discussão, né? Porque redes sociais, primordialmente, as que vêm ficado, né? As que têm ficado, as que vêm ficando como as hoje, né? Fortalecidas e etc., incluem o audiovisual, né? Quer dizer, hoje a possibilidade da produção, né? E essa foi a grande chave da internet desde os anos 90, você fazer um giro e que todas as pessoas pudessem produzir o que se chamou de conteúdo, né? Mas esse conteúdo nem sempre é protegível do ponto de vista dos direitos autorais. Mas o fato é que sim, hoje a gente tem um monte de gente fazendo isso. Veja, do ponto de vista de uma instituição que defende atores, atrizes, intérpretes do audiovisual, a maior parte, assim, de uma forma absoluta, parte mais significativa dos produtores de conteúdo de redes sociais hoje, que a gente vê, por isso eu estou falando em audiovisual, não são intérpretes. Entende? Isso significa que, do ponto de vista da Interartes Brasil, essas pessoas sequer terão direitos, sob a forma de gestão coletiva, a serem arrecadados. Não me preocupa o ambiente das redes sociais do ponto de vista de arrecadação, porque do ponto de vista filosófico, eu não gosto de falar em estatísticas, mas eu diria que 90 e muitos bleus, 90 e muitos bleus, a gente não está diante disso. Mas vamos fazer um exercício como se fosse possível, né? Como se fosse uma realidade. Vamos dizer que a gente tenha uma lei que permite a arrecadação de direitos e a Interartes Brasil vai lá e bate numa rede social e diz: você tem que pagar aqui os direitos. Primeira coisa que vai ser levantada, né, numa negociação, seja ela por uma política legislativa, porque há um regulamento e etc., e pelas legislações, tanto a brasileira quanto
quanto dos outros países, o regulamento de arrecadação, distribuição, é uma prerrogativa das associações de gestão coletiva, que, obviamente, estarão aí submetidas a uma observação por parte do Estado e a negativa por parte do outro lado, que é o que tem que pagar. Né? Então, a primeira coisa que uma rede social iria dizer seria isso que eu estou dizendo para você. Mas, peraí, do que a gente tem de conteúdo aqui, 98%, 95% não tem intérprete. Entende? Tem esse trabalho de interpretação. Então, a nossa discussão, que em tese é gigante, ela passa a ser mínima. Primeira questão, eu estou trazendo um aspecto pragmático para que ele possa estar na discussão. No caso da música, sim, a gente tem uma questão diferente, porque há o uso da música, mas a discussão se dá de outra forma, porque as redes sociais têm acordos com as editoras musicais, as gravadoras, bancos de músicas, etc. Então, essa discussão ela passa a ser de coletividades individuais, de pessoas que entendem que não estão sendo contempladas por aquelas instituições ou empresas que têm acordos com redes sociais. Isso é relevante? É relevante. Só que essa discussão eu prefiro não falar em nome dessa coletividade, porque essa discussão eu não estou autorizado a ter. Mas eu entendo que a grande questão é a do audiovisual. E aí, veja, eu não tenho nenhuma preocupação com redes sociais na sua quase absoluta existência hoje. Por essas razões que eu estou dizendo para você. O que do Instagram ou do Facebook seria repertório protegível do ponto de vista de interpretação de atores e atrizes? Mínimo. Sim, seria muito pouco. Seria praticamente nada. Não é uma discussão. Por mais que uma lei dissesse que deveria haver, que é uma questão filosófica, etc. Na prática, isso além de tudo, além de não ser razoável, não estar em jogo, é impraticável. Então, isso demonstra o desinteresse também por parte da associação. Veja, vou te dar um exemplo evidente de ser impraticável. Nós representamos hoje por volta de 3 mil artistas brasileiros, mais os convênios internacionais que a gente tem aí, eu vou mensurar entre 10 e 15 associações, só que no Brasil a gente tem arrecadação zero. Então nós somos uma entidade de arrecadação de gestão coletiva, de arrecadação e distribuição que não arrecada. Isso gera, inclusive, coisas muito interessantes. A gente é submetido à análise do Ministério da Cultura, né, da Secretaria, mas nós não arrecadamos. Então, sempre deve haver modificação da legislação e das normativas ali da Secretaria, porque nós não devemos estar submetidos a também 90% daquilo que está. Né? E sim o setor da música que já está, e outros, mas sobretudo o setor da música, que é digamos assim, o setor já consolidado na gestão coletiva universalmente. Mas veja, nós representamos hoje 3 mil artistas, intérpretes, atores e atrizes. Podem ser muito mais, né? Porque há muito mais gente. Agora, imagine que, por uma lei, eu tivesse que incluir na associação de gestão coletiva toda e qualquer pessoa que estivesse na frente de uma câmera e tivesse o seu trabalho nas redes sociais, ou o seu não trabalho, a sua diversão, o seu lazer, que passaria a ser remunerado. Essa hipótese não existe, ela é inviável, porque eu preciso de um corte filosófico. O que eu represento são intérpretes, não são pessoas que estão diante da câmera. Claro, a gente sabe que existe uma discussão filosófica de em que momento haveria a interpretação. Sabemos, mas nós sabemos o que não é primordialmente, né? E aí a lei dava abertura ao projeto nas suas versões para que essa negociação se desse de forma direta com esses indivíduos. E nós acreditamos que sim, isso é o que deve acontecer. Porque, claro, por que os influenciadores que têm algum tipo de interpretação, vamos admitir, né, por amor ao debate, o influenciador que, sim, ele cumpre ali o papel de um personagem que ele criou para ele, e ele está recebendo do YouTube ou de qualquer uma que venha a pagar. Beleza. Por que ele vai querer receber por uma entidade de gestão coletiva?
Ele não quer. Ele não é obrigado. E a empresa já o remunera, e se ele está satisfeito com isso, está tudo certo. Não é esse cara que é frágil, não é esse cara que está numa relação de hipossuficiência na qualidade da intérprete. Ele pode estar na relação de hipossuficiência por outras razões, porque um influenciador perante o YouTube é nada, né? Mas não é isso que está em discussão. Então, portanto, isso afasta de plano, assim, de cara. No caso da interpretação do audiovisual, a gente nem precisa chegar, por exemplo, na paródia e etc. e tal, porque se for alguém que não está num papel interpretativo, nem entraria. Claro, há um equívoco aqui do ponto de vista técnico meu ao dizer isso, porque alguém poderia dizer, se é uma paródia, é uma interpretação, né? A gente pode discutir isso em tese também, né? Porque a pessoa pode não estar interpretando. Enfim, tem um monte de discussões aqui, eu não quero ir por esse caminho para não me perder em divagações filosóficas. O fato é que a direção não é essa. Eu não tenho nenhuma preocupação e acho que as redes sociais não deveriam ter, em sua maioria, nenhuma preocupação com isso. Talvez uma plataforma como o YouTube, talvez devesse ter um pouco mais, porque ela tem mais interpretação, portanto, ela tem mais repertório protegido por direitos autorais. Mas a discussão é, o que deve ser remunerado é o repertório protegido. O que não é protegido do ponto de vista da interpretação? O que não tem interpretação e aquilo que está incluído no rol de limites e exceções. Não está protegido. Perfeito. Está fora. Então não tem discussão. Agora, obrigado por poder falar isso, porque esse nível de detalhe e para poder falar, inclusive, com esses interlocutores, é algo que a gente só conseguiu nas conversas de bastidores ou técnicas, né? E é importante que as pessoas entendam isso, porque eu compreendo o ponto de vista de uma empresa multinacional do setor das redes que pensa assim, pô, se eu tiver que pagar na ponta do lápis o que eu imagino que seja conteúdo, né, protegível, porque foi criado, porque foi também utilizado aqui, mas protegido porque é de alguém, né, entre aspas, de alguém, de titularidade de alguém, eu não vou conseguir operar nesse país. Nunca será essa lógica. Isso não existe essa hipótese. Até porque seria de uma burrice, né, de uma falta de percepção. Imagina um dirigente de uma associação que defende que uma rede social tem que pagar tanto que ela tem que ser destruída no exercício do país. Assim, é algo. Eu quero matar as redes, eu quero matar a radiodifusão. É de uma burrice, assim, né? Enfim. É meio óbvio. Sem dúvida, não faria o menor sentido, né? Você querer extrair tanto que levaria ao fim da própria rede, né? Isso não faria o menor sentido. Mas, Vitor, super obrigado. Assim, foi espetacular. Você esclareceu muitas das minhas dúvidas e tenho certeza de que você esclareceu a dúvida de muita gente que nos ouviu aqui também. Bom, Sérgio, eu te agradeço, porque eu acho que, além de todas as questões jurídicas, e você sabe que como eu falei antes, do ponto de vista acadêmico, eu posso defender as minhas teses como advogado, como dirigente, na mesma linha e etc. E faço isso, né? Eu escolhi o ponto de vista dos criadores, né? A trincheira é a dos criadores. E aí, claro que a gente tem um monte de discussões jurídicas, mas há obviedades desse desequilíbrio. Então, é um pouco a gente poder pregar, né, digamos assim, na igrejinha, né, e falar um pouco, além de falar isso somente para os artistas. É importante que outras pessoas entendam a lógica da injustiça, do não recebimento, ao limite das pessoas passarem fome. Ao limite das pessoas passarem fome. Então, o que a gente precisa é que as pessoas entendam que se não for o 2630, se não for o 2370, o que vai ser eu não sei. Mas a gente precisa ter uma legislação eficaz que permita que o artista não passe fome e ele tenha dignidade. Porque o sistema de direitos autorais hoje não garante dignidade mínima para os criadores, seja nesse setor ou não. E aí isso é o que poderia causar uma certa revolta. Quanto mais eu estudo,
mas eu vejo que esse sistema não atende a quem ele precisa atender. Então a minha luta só pode ser. Que são os criadores. Né? Que são os Que são criadores. os criadores. Então, assim, tudo bem, eu entendo a questão do consumo, distribuição, blá, blá, mas, gente, se a gente não olhar para os criadores, a gente não tem arte e aí a gente não tem vida, é isso. Então, essa é a questão, essa é a igrejinha, é isso que a gente precisa trazer. Eu acho que o espaço que vocês estão me dando, agradeço muito, fico muito feliz, muito honrado. A gente que agradece, Vitor. Foi espetacular. Enfim, eu espero que a gente possa tocar o coração das pessoas e aí a gente constrói uma história melhor. Tomara. Um beijo, querido. Obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado a você. Foi ótimo. Obrigado mesmo.